Vamos nos sentar. Amados irmãos, hoje no Evangelho, Jesus vai preparando os discípulos para a sua ascensão, para a sua subida aos céus. E nos faz lembrar também da nossa subida aos céus, da nossa conquista do céu. E para a gente conquistar o céu, na epístola, na primeira leitura, nós temos a resposta. Basta ouvir e praticar a palavra de Deus. O céu é justamente daqueles que praticaram aqui na terra o bem, que viveram em boas obras. Por isso o apóstolo São Tiago nos alerta, cuidado com a religião vã. Qual que é a religião vã? É aquela pessoa que tem fé e que escuta os ensinamentos, mas não pratica. Então, para esse tipo de pessoa, a religião é vã, a religião não tem sentido. Para nós, a religião só tem eficácia quando a gente pratica. A nossa religião, deve ter uma consequência prática na nossa vida. Por isso, a primeira colocação que eu faço aqui é justamente isso, daquilo que fala São Tiago. Não meros ouvintes, mas aquele que pratica. Existe aquela pessoa que é um espectador, aquele que talvez até escuta a palavra de Deus com emoção no coração, com certo sentimento, mas não vive. Isso é muito perigoso para a nossa vida espiritual, como nos ensina São João Crisóstomo. Ele fala sobre Judas, uma reflexão dele sobre Judas, falava justamente disso. A condenação de Judas começou por uma escuta sem conversão. Judas era um apóstolo de Jesus e ele ouvia os ensinamentos de Jesus, conviveu com Jesus. Quantas palavras, quantos gestos, quantas atitudes. Judas estava ali participando de tudo, mas ele era um mero ouvinte. Aquilo não moveu o coração dele à conversão, não teve uma consequência prática na sua vida. Talvez Judas poderia ter tido um desfecho diferente se ele tivesse escutado e praticado aquilo que Jesus ensinou. Mas ele fez diferente, ele preferiu escutar e não praticar. E aí o demônio é esperto, o demônio vai usando, porque ele está vendo que aquela pessoa ali só está escutando, mas para ela não faz diferença a palavra de Deus, o Evangelho, os ensinamentos da igreja. Isso é muito perigoso. Hoje nós temos uma crescente, o ateísmo prático. O ateísmo prático é justamente isso. Eu até acredito, eu escuto, eu sei, mas para mim Deus eu não preciso de Deus, eu não preciso viver a lei de Deus, os mandamentos de Deus, aquilo que Deus prega para mim. E aí é um perigo muito grande da gente se perder. Aí vai ser uma presa fácil, uma garra fácil para o demônio. Então nós devemos ter muito cuidado, ouvir, levar para o nosso coração, não como meros ouvintes, mas como praticantes. É uma fé, é uma religião que produz frutos. Nosso Senhor já pregava, a árvore que não produz frutos será cortada e lançada no fogo. É um ensinamento de Jesus para nós. A nossa religião, para não ser vã também, para não ser vazia, nós devemos praticá-la nas coisas simples. Como ensinava Santa Teresa de Calcutá, é as coisas vividas com simplicidade, mas com amor. Não é aquelas coisas na sua família, talvez no seu trabalho, na igreja, com as pessoas, as coisas mais simples. Tem que ser praticada com amor e entender que a nossa religião deve impulsionar justamente a prática destas coisas simples, né? Aquilo que Deus vai pedindo no nosso dia a dia, segundo a nossa missão, segundo a nossa vocação aqui na terra. Então viver nas coisas simples, mas viver com amor. A minha religião tem que ter efeito na minha vida prática, na minha vida simples de cada dia. As pessoas têm que perceber isso justamente. Olha, aquela pessoa está vivendo na prática a sua religião, nas coisas simples, nas coisas mais simples, mas ela está vivendo. Isso é muito importante, uma reflexão para nós também, como nos ensina em outro momento Nosso Senhor. Não basta dizer Senhor, Senhor,
para entrar no reino dos céus. É preciso viver nas coisas mais simples do dia a dia, na nossa vida concreta. Isso é muito importante. E uma terceira colocação que eu faço aqui, justamente esta conclusão nossa. Os santos são aqueles, então, que viveram a sua fé. Viver aquilo que crer. Se eu acredito em algo no Evangelho, no ensinamento de Jesus, então eu tenho que viver, tenho que colocar em prática, eu tenho que testemunhar diante das pessoas, diante da minha vida concreta. Isso deve ser uma constante da nossa vida, né? Viver aquilo que eu acredito. Principalmente viver, mais do que querer fazer, falar, como pregava também São Francisco de Assis. Ele dizia: pregai o Evangelho em todo tempo, pregai, pregai, pregai o Evangelho. Se necessário, use também as palavras. Mas ele não fala nem das palavras, ele fala pelas nossas atitudes, o nosso bom exemplo, o nosso bom testemunho. Se precisar, você vai usar também das palavras, mas principalmente o seu exemplo, o seu apostolado. É evidente que se todos entendessem isso, que nós estamos aqui para edificar o corpo da igreja com o nosso bom testemunho de vida, talvez a gente ia mudando muita coisa na nossa família, na sociedade, na igreja. Nós temos esse compromisso com o reino de Deus, justamente por esse bom testemunho. O católico é aquele que tem essa preocupação de não escandalizar o próximo, mas de dar um bom testemunho diante dos outros, né? De ser diferente, de não ter medo. Então nós devemos ter essa grande preocupação no nosso coração do bom testemunho. Não ir a favor do mundo, mas contra o mundo. Então vamos pedir essa graça neste dia de hoje, que nós possamos ter uma religião cheia de sentido, uma religião não vazia, mas uma religião eficaz, principalmente com a nossa escuta, com a nossa prática da nossa fé, vivendo a nossa vida simples, mas vivendo com muito amor, vivendo com muita intensidade, dando bom testemunho. É disso que a igreja precisa. Jesus precisa de pessoas decididas, convictas. Eu quero viver a minha fé, eu quero praticar a santidade. A minha fé não é uma fé morta, mas é uma fé viva, porque eu vivo o bom exemplo, eu pratico as obras. Esse é o grande ensinamento de São Tiago para nós. Aí sim, quando alguém vive a sua fé com intensidade, com sinceridade, com autenticidade, ele vai conseguir do Senhor a sua recompensa, porque a sua religião não foi vã, não foram meros ouvintes, não somos meros ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Nossa Senhora, ainda nesse mês de maio, ela nos concede essa graça. Como Nosso Senhor fez o elogio a Nossa Senhora, ela é mais bem-aventurada ainda, porque ela praticava a palavra de Deus. Além dessa grande dignidade, honra de ser mãe de Deus, mas ela é mais bem-aventurada, porque ela ouviu e praticou. Que ela possa nos conceder essa graça e a perseverança nas boas obras, para que possamos um dia receber também do Senhor a nossa recompensa eterna. Amém.